Nós vamos dar início ao estudo de hoje, então, com a porção do texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21 ao 30. Nós vamos fazer a leitura agora, então, do Evangelho de João, capítulo 8, do 21 ao 30. Vou fazer um ajuste aqui. Diz assim: de outra feita lhes falou, dizendo. Então, nós estamos já no versículo 21, João 8, 21 ao 30. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos dentro desse capítulo 8, né? Jesus vem já estabelecendo algumas conversas, né? Estabelecendo nesse capítulo 8 algumas conversas. E nós terminamos o versículo 20, né? Quando o apóstolo João quer identificar onde Jesus estava dizendo, onde Jesus estava proferindo as palavras anteriores a deste trecho que nós começamos agora. E Jesus, como é dito no versículo 20, ele termina uma conversa com os judeus dentro do templo, ao lado ali do gasofilácio. E agora o apóstolo João mostra que há uma outra situação, um outro momento, mas que ainda mantém um vínculo de ensino de Jesus, em que Jesus está proferindo as suas palavras, Jesus está ainda diante dos judeus, e ele está ministrando aquilo que Deus lhe concede, aquilo que Deus lhe determina. Então, esse versículo 21 dá essa ideia, né, de outra feita, ou seja, agora numa outra situação, num outro momento, mas Jesus continua fazendo o que ele vinha fazendo. Jesus continua ensinando, Jesus continua ministrando, exercendo o seu ministério de porta-voz, de atalaia, de ministro do Pai, trazendo as palavras do Pai. E ele, então, agora, e a gente pode ver o contexto, né, que possivelmente essas pessoas façam parte de uma assembleia que está escutando Jesus há algum tempo, ou as pessoas que estavam indo a escutá-lo, porque Jesus agora diz para eles: olha, vou retirar-me e vós me procurareis. Isso nos mostra que possivelmente Jesus está lidando com pessoas que estavam ouvindo já há algum tempo. E ele diz que chegou o fim, que chegou o momento de encerrar a presença, a participação dele
no meio deles. E aí, Jesus avança dizendo: eu não somente vou me retirar, mas vocês vão me procurar. E ele faz, então, uma afirmação aqui, irmãos, extremamente alarmante. Mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Nós percebemos aqui o tom de seriedade, o tom do assunto que Jesus está tratando com os judeus que o ouvem, né? O versículo 22 fala que eram os judeus que compunham a sua assembleia, os seus ouvintes. E Jesus, então, traz um assunto de uma maneira muito aguda, irmãos, muito séria. Ele está colocando para eles que eles vão morrer no pecado, vão morrer em pecado. A gravidade, a seriedade do assunto é tão relevante porque quem está dizendo é o próprio Verbo encarnado. É o próprio eu sou que está dizendo isso, como nós vamos ver, né? Os irmãos já leram, por isso que a gente sabe que esse é o contexto que nós estamos lidando, Jesus se apresentando como o eu sou. Mas Jesus está dizendo aqui para eles, há uma coisa muito séria sobre a vida de vocês, que vocês precisam saber. Quando eu deixar vocês, quando eu for embora, quando vocês não tiverem mais acesso a mim, só restará um fim para vocês. Vocês vão morrer no vosso pecado. E para onde eu vou, vocês não poderão ir. Ou seja, mostrando que o momento deles estarem diante de Jesus e com o coração aberto, um coração receptivo, era este o momento. Jesus faz esse anúncio da sua partida e da sua retirada, porque ele é sempre movido pelo amor na salvação dos homens. E ele sempre que esteve com os judeus, e sempre que esteve com os gentios, e com qualquer outro tipo, ou diante de qualquer outra pessoa, sempre manteve a porta da salvação aberta. E aqui nós vemos Jesus fazendo isso novamente. Mas parece que há uma indiferença no fato da partida de Jesus. Os judeus estão mais preocupados em saber se ele está dizendo que vai se suicidar ou não, do que entender o que significa que eles morreriam no pecado. O versículo 22, eles falam isso, né? Será que ele está querendo se suicidar? Porque ele está falando que nós não vamos poder segui-lo. Jesus acaba de dizer que eles vão morrer no pecado. E eles não levantam nenhuma pergunta sobre o que isso significa. Por que nós temos pecado? Como nós podemos ser salvos do pecado? Qual que é o caminho da libertação do pecado? Eles perguntam para Jesus, ou eles questionam entre si. Será que ele está pensando em se suicidar? Nos textos anteriores, né, nós vimos que quando Jesus falou isso, que deixaria os seus ouvintes, eles disseram, então ele está indo para os gentios, ele deve estar pretendendo ir para os da dispersão, ele deve ir ministrar, deve dar sequência à sua missão. Mas aqui eles já falam, quase que num tom de zombaria, um tom de desprezo, está indo se suicidar. Jesus está dizendo que eles vão morrer no pecado. E essa palavra não desperta neles o mínimo de receio, o mínimo de temor. E essa é uma situação, irmãos, que nós encontramos hoje. Claro, nós vemos as pessoas absolutamente indiferentes com relação ao pecado. Algumas décadas atrás, e não estou dizendo que a metodologia ou pedagogia utilizada está correta, mas o senso de pecado era tão presente que os mais velhos educavam os mais novos dizendo, não faça isso que é pecado. Hoje, essa concepção de pecado está absolutamente perdida. Porque as pessoas não têm a mínima preocupação
com a presença ou não de Jesus. E é o que é o retrato que nós temos aqui logo de início. Falar a respeito do meu pecado não me importa, eu quero saber se ele vai se suicidar ou não. Claro que quando Jesus está falando aqui, irmãos, que ele está partindo e que ele não poderá ser encontrado, ele está falando da sua morte. E que ele estaria indo a ser crucificado e eles não poderiam, então, encontrá-lo mais. Mas há uma questão aqui importante para nós fazermos inicialmente essa distinção do que Jesus está pontuando com eles. No versículo 21, Jesus está falando de pecado no singular. E já queria antecipar os irmãos para nós fazermos a leitura do versículo 24. Claro, nós não vamos falar dele agora, nesse instante, mas só para os irmãos entenderem e nós começarmos a traçar uma distinção aqui. Então, Jesus, no 21, fala assim: mas perecereis no vosso pecado. O versículo 24 diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então, no versículo 21, pecado singular. No 24, pecados, plural. Qual que é a distinção? A melhor maneira de nós vermos a distinção é lendo o Evangelho de João mesmo, de 16, do 8 ao 11. A resposta está no versículo 9, né? Mas o contexto é muito oportuno para nós, né? Então, eu vou ler para os irmãos, João 16, do 8 ao 11, Jesus está fazendo uma referência ao Consolador, que ele enviaria quando ele morresse, ressuscitasse, fosse ascendido e glorificado, ele enviaria o Consolador. Então, em João 16, 8 é dito o seguinte: quando ele vier, entenda-se o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? A resposta é o 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que é então o pecado? O pecado é definido pelo próprio Senhor Jesus como o ato de não crer nele. É a incredulidade na divindade de Jesus. Toda pessoa que se mostra incrédula quanto à divindade de Jesus, que não crê em Jesus e nas suas palavras, ele é incrédulo. E ele está em pecado. E morrerá em pecado se não se arrepender e crer em Jesus. Jesus é enfático aqui, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo age na terra, convencendo as pessoas que elas são pecadoras, que elas estão em pecado desde o nascimento, e que se elas morrerem na incredulidade de Jesus, estarão destinadas à morte eterna, à destruição eterna. E é importante nós entendermos isso, porque o Espírito Santo usa a igreja para a igreja anunciar exatamente isso. O evangelho é constituído da questão do pecado dos homens, da justiça estabelecida por Jesus e do juízo que será executado sobre todos os homens. Pecado, justiça e juízo. E a igreja, então, anuncia o evangelho baseado no pecado, na justiça e no juízo. Quando, então, retomando, né, nós vemos, então, o versículo 21, pecado, e o versículo 24, que nós vamos falar mais detalhadamente, pecados. Aí já, numa questão de prática pecaminosa, uma vez que alguém é incrédulo à divindade de Jesus, alguém que não toma as palavras de Jesus, não é obediente ao evangelho, ele vai viver segundo a sua carne, vai viver segundo a sua natureza terrena.
e por ser pecador, ele vai cometer atos pecaminosos. Por isso que no versículo 24, Jesus fala de pecados no plural. É esse o ambiente, irmãos, que me chama muito a atenção, e hoje a gente vê uma frieza muito grande, e isso está aumentando, intensificando, né? Porque de geração em geração nós estamos nos aproximando mais da hora mais escura, como também o Senhor diz no Evangelho, né? Quando chegar próximo à meia-noite, né? Quando chegar à meia-noite, alguém vai gritar, né? Na parábola das virgens, eis o noivo. E Paulo diz, né, que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, porque os homens seriam maus, amantes dos seus prazeres, mais amantes de si mesmos do que amantes a Deus, homicidas, parricidas, escarnecedores, né? Por isso que a sociedade, geração após geração, ela está involuindo, ela está se afastando de Deus, ela está se animalizando. O que a gente vê hoje do ser humano, o estado que o ser humano se encontra moralmente, o estado que o ser humano se encontra eticamente, ele é assustador, irmãos. O nível de maldade, o índice de maldade é assustador. Mas quando a gente percebe que isso faz parte também para que se cumpra as Escrituras, nós descansamos. Mas rogamos que o Senhor mantenha-nos com um amor fervoroso, porque também há uma advertência para aqueles que são do Senhor, que já nasceram, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Então, quando nós consideramos a frieza das pessoas que estavam ouvindo Jesus, nós vamos entender porque Jesus, então, fala tão abertamente da condição do mundo e do homem nos próximos versículos, né? Quando, só para a gente, antes de chegar no versículo 23, né? Eu quero ainda finalizar com os irmãos lendo mais um versículo de João 13. Porque aqui, Jesus está dizendo assim para os discípulos não, para os judeus, né? Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Mas Jesus também diz isso aos discípulos, e nós vamos ver uma diferença. Ele está dizendo o seguinte, em João 13, versículo 13, perdão, João 13, capítulo 13, o versículo 33. Jesus diz assim para os discípulos: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, veja, Jesus está fazendo referência ao que ele está dizendo aqui para nós agora. Também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí no versículo 36, Pedro perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Então, Jesus estava terminando a sua missão, ministério terreno, ia ser morto, ressuscitado, ascendido e glorificado. Pedro estava ainda para começar a sua jornada. Pedro teria toda a sua caminhada como convertido, o Espírito Santo viria habitar nele. Nós teríamos todo o trabalho valoroso deste apóstolo na primeira hora, né, trabalhador da primeira hora. Pedro estaria começando a sua jornada. Mas quando Pedro terminasse a sua jornada também terrenalmente, Pedro seria morto, então poderia seguir a Jesus como Jesus havia predito aqui. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro, agora para onde eu vou, você não pode ir. Mas vai chegar o tempo que você também vai poder me seguir. Esse é o destino de cada um de nós, irmãos, dos convertidos. Ao tempo nosso de serviço ao Senhor, de serviço ao reino dos céus na terra, e depois, no tempo, nós partiremos para tomar o mesmo caminho, diferente dos incrédulos, que morrerão eternamente, que estarão para sempre afastados da presença de Jesus, e serão lançados no lago de fogo, porque o nome deles não foi achado no livro da vida. Nós, porém, que temos o nome no livro da vida,
estaremos para sempre com o Senhor. E ainda que nosso corpo se desfaça, e ainda que experimentemos a morte, nós ressuscitaremos e estaremos com Jesus. E nós estaremos tomando aquela última ceia que Jesus falou: olha, essa é a minha última ceia convosco, agora nós só cearemos no reino. Ainda há uma grande ceia esperando todos aqueles que partiram no Senhor, né? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos chegar no versículo 23, então, irmãos. Diz assim: e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Eu estava pensando, né? Como que Jesus chegou nessa... Por que Jesus deu essa fala, proferiu essa fala? Por que Jesus começa esse assunto dos seus ouvintes serem de baixo e ele de cima, deles serem do mundo e ele não ser do mundo? Porque, irmãos, possivelmente essa é uma inferência minha. A questão da frieza, da incredulidade, da indiferença dos judeus, dos seus ouvintes, era tamanha que eles estavam caçoando de Jesus. Vejam, o verbo vivo encarnado está dizendo que aqueles homens morreriam em seu pecado. E eles estão caçoando, zombando que Jesus vai se suicidar. E ainda mais, a gravidade aumenta porque os judeus tinham como sendo suicídio um ato gravoso. Eles usam o termo de hediondo. Então, alguém se suicidar era algo visto extremamente de modo desprezível pelos judeus. Então, eles estão colocando Jesus numa condição de desprezo. E aí foi que olhando para o texto, eu imaginei que Jesus está dizendo: olha, tudo isso que vocês estão dizendo é porque vocês estão em um reino, em uma esfera, em uma condição. Vocês são cá de baixo. Eu sou lá de cima. Jesus faz uma distinção, irmãos, abissal. O que Jesus distingue aqui entre os homens e ele não tem meios de comparação. Ele colocou o que é celestial e colocou o que é terreno. Vocês são daqui de baixo, vocês são das coisas terrenas. Vocês pensam como são as coisas terrenas. Vocês agem de modo terreno, de modo temporal. Eu sou lá de cima. Eu sou das coisas celestes. A minha esfera é o alto. A minha esfera é o reino de Deus. Vocês são do reino deste mundo. Vocês são da esfera mundana. Eu sou da esfera celestial. E aí nós vemos, né, Jesus enfatizando: vocês são deste mundo. Eu não sou do mundo. Essa distinção de esfera, de reino, reino de Deus, reino dos céus e o reino do mundo, coloca os homens, né, coloca a humanidade em uma ordem moral caída, em um estado de rebelião permanente contra Deus. Estar aqui embaixo, pertencer ao mundo, é viver numa ordem moral caída, em um estado de rebelião contra Deus. Então, se nós imaginarmos tudo que é produzido aqui na Terra, tudo, irmãos, tudo, o mais sublime que o homem pode produzir não se compara com as coisas que são celestes. Pense em tudo de bom, tudo de belo, tudo de proveitoso que o homem pode produzir. Ainda está na esfera terrena. Claro, claro, irmãos. Nós não estamos falando quando alguém age inspirado pelo Espírito Santo e realiza as obras do reino dos céus aqui na terra, né? Nós estamos falando do que o homem pode produzir sem Deus, o homem sem habitação sem Deus, o homem incrédulo. Tudo que ele fizer está destinado à terra.
não consegue tirar o pé do chão. Mas, vamos dizer que fosse possível, o mínimo que Jesus fizesse é da esfera celestial. Agora eu queria ler alguns versículos com os irmãos, para os irmãos verem a distinção que existe. João 3,13, Jesus falando a respeito dele, né? João 3,13, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E mais para frente nós vamos entender melhor o que Jesus está dizendo aqui. Aí no versículo 14, Jesus diz: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ainda no capítulo 3 de João, 31 e 32, Jesus diz assim: Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Vou ler de novo para os irmãos. Versículo 31, João 3, 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Então, quando nós lemos Jesus falando com os judeus agora, dizendo que eles são de baixo e que Jesus é de cima, o que Jesus está dizendo? Eu estou acima de todos vocês. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra. Quem veio do céu é acima de todos. Pensem na pessoa mais poderosa da terra. Pensem no homem mais intelectual que existiu e poderoso. Se ele não creu em Jesus, ele é da terra, ele é do mundo, ele fala do que é da terra e ele não tem parte alguma com o que é celestial. Agora, esse versículo nós vimos para falar a respeito da condição de Jesus. Agora, olha o que Jesus disse a respeito do mundo. João 3, o capítulo 3, né, de João, que nós estamos andando por ele. Diz assim o 19: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Jesus referindo ele como a luz, nós vimos sábado passado, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem são esses que estão aqui embaixo? São esses que amam mais as trevas do que a luz. E por que eles amam mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Agora, em João 7, João 7, versículo 7, Jesus dizendo aos seus discípulos, não pode o mundo, Jesus dizendo a seus irmãos que estavam convencendo Jesus para subir para a festa. E Jesus disse a eles, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. O mundo odeia Jesus, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. João, quando escreve sua primeira carta, 1 João 5,19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. E para terminar essa distinção, Romanos 3,23, irmãos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem são esses que estão aqui embaixo? Os pecadores. Que nasceram no pecado e vão morrer no pecado se não se arrependerem e crerem em Jesus. Então, olha, irmãos, como é distintivo o que Jesus fez. Jesus, de uma maneira assim, tão clara, ele faz essa separação. O que são as coisas celestiais, o que são as coisas do alto, o que são as coisas de Deus e do seu reino, e a esfera humana de pecadores caídos, moralmente corrompidos, não é? Incapazes de estarem
e de alcançarem a salvação. E aí nós vamos entender como que a salvação chega ao homem. Vamos ao versículo 24 para isso. Por isso eu vos disse, versículo 24, né? Voltamos à leitura sequencial, capítulo 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Irmãos, como que Jesus, então, reforça com a, com seus ouvintes a condição deles desesperadora? Veja que Jesus está dizendo e mostrando que eles estão perecendo. Eles estão morrendo e não sabem. E não se atentam para aquele que está diante deles. E muitas vezes, irmãos, o evangelho é anunciado e as pessoas não dão a menor atenção. E isso não deve nos desanimar, irmãos. Porque se agiram assim com Jesus, quanto mais nós, né? Quando nós pregamos o evangelho, nós fazemos em amor ao nosso Senhor, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ama os homens, e nós estamos vendo aqui Jesus conversando com pessoas duras de coração, que estão indiferentes, que alguns, claro que quando a gente fala de uma assembleia, um auditório, um grupo de pessoas, nós não podemos a, estender o mesmo pensamento a todos. Claro que num grupo há alguns que pensam de uma maneira e pensam de outras. Mas o que o Espírito Santo está fazendo através de João é mostrar a condição do homem. O homem é daqui de baixo e ele não consegue subir para a esfera de cima. E aí Jesus no 24 diz: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Antes de falar aqui da questão do eu sou, irmãos, só para a gente então enfatizar e ficar claro, né? Quando a Bíblia fala de pecado, está falando da incredulidade, da natureza que todo homem nasce no pecado, nasce incrédulo, e que ele vem somente pela pregação do Evangelho a se converter a Jesus. Ele ouve a mensagem do Evangelho e, se for iluminado pelo Espírito Santo e crer, ele vai se arrepender, confessar os seus pecados, então ele terá a redenção, a remissão, experimentará a habitação do Espírito Santo, está justificado diante de Deus, não tem mais sobre ele o pecado, está agora salvo e jamais, e com o nome escrito no livro da vida, e jamais estará no lago de fogo. Nós seremos julgados no tribunal de Cristo, diferente deste tribunal que é do trono branco. Nós não seremos julgados mais pela condição de crente ou de incrédulo. Nós seremos julgados agora por termos crido em Jesus, termos sido lavados pelo seu sangue, pelas obras que nós fizemos por meio do corpo, por aquilo que nós desenvolvemos da nossa salvação. Ou seja, na linguagem do Novo Testamento, o quanto nós fomos santificados, o quanto nós nos conformamos à imagem de Cristo. Mas aqui, o que é o distintivo, né, o que mostra a condição das pessoas não morrerem e viverem uma vida manifestando atos pecaminosos, aí pecados no plural, é crer em Jesus, como ele disse, porque se não credes que eu sou, morrereis nos seus pecados. Jesus está fazendo, sim, irmãos, uma referência aqui absolutamente teológica. O que eu quero dizer com teológico? Jesus está fazendo uma alegação, usando um termo, eu sou, um termo que traz uma carga
doutrinária. Jesus está manifestando claramente a sua condição de divino. Ele está se fazendo Deus. Ele está declarando ser Deus. Porque este termo eu sou, nós temos várias referências desse termo eu sou no Antigo Testamento, quando Deus se manifestava, né, e se mostrava ao seu povo, aos judeus, como eu sou. Um dos versículos que vem à mente dos irmãos, né, é o do Êxodo 3:14, quando Jeová aparece para Moisés e Moisés está dizendo assim, olha, eu vou voltar para Faraó e eu vou falar assim, quem que é que me mandou? Qual é o nome? Como que eu falo assim, ó, fulano de tal me mandou aqui? Aí, o 3:14, Êxodo 3:14, é dito o seguinte, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, ah, esse termo eu sou, quando Jesus usa aqui, ele está fazendo sim uma referência à sua condição de Deus, uma condição divina. Ele está se revelando como aquele que é o Criador de todas as coisas. Eu vou ler mais 2 versículos, só para os irmãos perceberem a carga a doutrinária, teológica, né, desse termo eu sou. O versículo de Isaías 41:4. Jeová está dizendo, né? Até mesmo, irmãos, porque Jeová tem esse significado, aquele que existe, aquele, né, no sentido de ser, aquele que é, né? Por isso que Deus diz assim, eu sou. Porque não há como que Deus poderia se definir, né? Ele é, irmãos. Ele não vai ser, ele não foi, ele é. Deus é. Deus é tudo, né? No sentido das poucas palavras que nós temos. Então, Isaías 41:4 diz assim, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Aí as nossas traduções colocam assim, eu, o Senhor, em letra maiúscula, né? Acho que assim está na versão revista atualizada que os irmãos têm. Mas se nós estivéssemos olhando no original, o texto estaria assim, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu sou eu mesmo. Ou, eu sou o que sou. O primeiro, e com os últimos, eu mesmo. A nossa tradução coloca o Senhor em letra maiúscula. E aí nós temos algumas... É da onde, né? Vem o nome Jeová. E a origem de Jeová é essa, aquele que existe. Mais uma vez, em Isaías, só para os irmãos mostrarem o quanto é importante quando Jesus diz assim, eu sou. Isaías 43:10 diz assim, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Novamente, Senhor com letra maiúscula. O sentido é, diz o eu sou, ou eu mesmo sou. O meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois de mim nenhum haverá. O 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Jesus está dizendo que ele é o único que pode trazer salvação. Jesus está dizendo que ele é o único que pode tirar o homem dessa condição de rebelde e de condenado à ira de Deus. Quando João, nós vimos, né, no Evangelho, no capítulo 3, versículo 36, eu vou reler para os irmãos. Jesus diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida, e o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebam, irmãos, pregar o Evangelho é uma questão de vida verdadeiramente, vida ou perdição eterna.
E eu quero que isso ocupe meu coração e arda no meu coração, porque é uma tremenda responsabilidade para nós termos sido salvos, resgatados pelo Senhor, e hoje estarmos em sua igreja, que é o seu corpo, para fazer a mesma obra que Jesus fez enquanto estava no seu ministério terreno. O seu corpo não faz nada de diferente do que Jesus veio fazer. E Jesus veio trazer a salvação, Jesus veio anunciar a salvação. E uma vez salvo, Jesus veio nos levar à conformação a Ele mesmo, a sermos santificados, a alcançarmos a sua imagem. Mas isso precisa estar ardendo no nosso coração, porque a condição das pessoas hoje, sem o Evangelho, é de permanência debaixo da ira de Deus. E este mundo será destruído, porque este mundo, cá de baixo, jaz o maligno. E aqueles que se manterem ou se mantiverem incrédulos a Jesus e a sua palavra, não lhes restará outro caminho, porque o nome não estará no livro da vida. E então será lançado no lago de fogo. Por isso que quando Jesus ele mostra o caminho, Jesus vem falar assim: porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Veja, irmãos, ninguém que está aqui embaixo pode subir para cima. Mas alguém que estava em cima desceu aqui embaixo para subir de novo, fazendo com que agora esses que estão aqui embaixo encontrem o caminho que sobe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que Jesus é a escada. E por isso que na visão, e Jesus disse, tanto na visão de Jacó, quanto Jesus toma esse tema aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: o que vocês dirão quando virem, então, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem? O que é isso? O que está no alto desceu para cá, embaixo, para depois subir e permitir aqueles que creram nele chegar, então, aos céus. Por isso que em Efésios, Paulo, plenamente ciente do que é o Evangelho, diz que nós estamos assentados aonde, irmãos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como nós fomos parar nas regiões celestiais? Porque aquele que desceu do céu, veio à terra, subiu de novo para o céu, abriu um novo e vivo caminho, que dentro desse contexto é uma escada, e que nós subimos e agora nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vou até reler para os irmãos. Anotem aí, irmãos. É empolgante esse versículo. João 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, Jesus estava dizendo isso. Ele estava fazendo uma referência, que ele voltaria a subir, mas nesse momento ele havia descido. A saber, o Filho do Homem. E João 3:31. Quem vem das alturas? Então, Jesus está dizendo, eu desci, eu vim das alturas. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Agora, quem veio do céu está acima de todos. A única maneira estabelecida pelo Senhor de nós podermos subir aos céus é tomarmos Jesus, o eu sou. Porque fora do eu sou não há salvação. Não há salvação em esforço, não há salvação na busca de uma rigidez comportamental, não há salvação, ainda que nós adotássemos a ética perfeita, se fosse possível, uma moral perfeita, se o nosso comportamento fosse absolutamente irreprovável, não há salvação fora do eu sou. O eu sou é o único meio que existe entre o céu
e a terra, pelo qual nós podemos subir e experimentar a salvação. Irmãos, vejam o quanto Jesus se mantém, mesmo com aqueles que o desprezam, se mantém comunicando a salvação. Vamos seguir? Versículo. Antes de nós mudarmos, só para concluir aqui a questão do eu sou e para nós vermos aqui, na sequência, os judeus não conseguem compreender exatamente quem eu sou. Quer ver? Vamos olhar aí o versículo 25. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: quem é que desde o princípio vos tenho dito? Então eles perguntam: bom, você está falando que eu sou. Eles demonstram não ter entendimento. Não há clareza neles. A visão deles é curta, incapaz de enxergar. Aí Jesus faz uma fala para despertar. Olha, vocês deveriam saber quem eu sou, porque o que eu estou dizendo, eu venho dizendo isso, e não estou dizendo nada novo. E quando Jesus havia estado em Jerusalém anteriormente, ele havia se manifestado como o Filho de Deus, e havia dito que o pai dele trabalhava, e ele trabalhava até hoje. E quando eles entenderam que Jesus havia dito como Filho de Deus, isso é o capítulo 5, se eu não me engano, Jesus havia acabado de curar o leproso, né? O paralítico. E Jesus havia acabado de curá-lo, e aí Jesus diz que o pai dele trabalhava até hoje, que ele trabalhava também. Jesus está dizendo: olha, eu venho dizendo as mesmas coisas para vocês. E agora eu digo abertamente: eu sou. Eu estou dizendo que Jeová sou eu e eu sou Jeová. Eu sou. O 26. Muitas coisas tenho para vos dizer a respeito vosso, perdão. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eles não entenderam que Jesus estava dizendo com eu sou, não entenderam que Jesus estava dizendo: olha, eu estou aqui por ser um enviado. Eu não estou aqui fazendo algo que é da minha vontade, mas eu estou servindo aquele que me enviou, e quem me enviou é verdadeiro. E o que eu ouço dele é o que eu digo. Irmãos, o que Jesus está nos mostrando e sendo exemplo para nós que pregamos o Evangelho, nós que somos os ministros do Senhor, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos passar açúcar na palavra de Deus, nem salgá-la ao nosso próprio gosto. Os irmãos entendem? A palavra de Deus não tem o nosso tempero, irmãos. A palavra de Deus não tem a nossa roupagem. A palavra de Deus não é apresentada da maneira que eu julgo oportuno ou não. A palavra de Deus é a palavra de Deus porque ela procede de Deus, ela procede do alto e não daqui de baixo. Ela é a palavra de Deus porque ela é a vida eterna, ela é o Espírito. E nós precisamos ser fiéis, como Jesus disse. Eu estou aqui porque eu fui enviado. E nós hoje temos essa convicção que nós estamos aqui porque nós somos enviados de Deus. Nós vivemos a vida cristã não é porque alguém me pediu, não é por conta do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Eu vivo a vida cristã porque eu sou enviado de Deus, escolhido pessoalmente por Deus para viver a vida cristã nessa terra. Eu não estou aqui fazendo algo que surgiu de mim, mas é porque eu recebi um comissionamento. É por isso que eu sou um ministro do Evangelho. É por isso que eu vivo da maneira de anunciar o Evangelho. E eu não falo as coisas que eu quero falar, mas as coisas que eu tenho
ouvido. Nesse cenário hoje, né, que quando a gente vê na internet, a gente vê homens sérios, servos de Deus, relevantes, importantes, consagrados, que nos edificam demais. Mas nós vemos uma quantidade imensa de pessoas distorcendo o evangelho e trazendo uma mensagem para afagar, para acarinhar, para agradar o homem, sem expor a condição de pecador do homem, irmãos. Se nós não atuarmos no sentido de pecado, justiça e juízo, o nosso evangelho não é o evangelho bíblico. Novamente, né, eu vou dizer para os irmãos, nós não precisamos, na primeira conversa, no primeiro instante, falar você é um pecador e está destinado ao lago de fogo. Mas nós precisamos, no discipulado a uma pessoa, deixar claro, desde o início, que ele é um pecador. Os irmãos entendem a diferença? Nós não estamos agredindo as pessoas com o evangelho, nós estamos amando as pessoas com o evangelho. E nós falamos o evangelho, que é a verdade, em amor. Então as pessoas precisam saber que desde o nascimento nascem pecadoras. Não porque cometem pecado, mas é essa a natureza de todo homem. Porque o homem é nascido aqui embaixo. Vamos adiantar por causa do tempo, para a gente não ficar correndo no final, que ainda tem algumas coisas muito importantes para nós aqui, muito, muito, muito. Eles, porém, não atinaram que eles falavam do Pai. Aí no 28, o que Jesus faz, irmãos? Disse-lhes Jesus: quando levantares o Filho do Homem, Jesus já havia dito isso anteriormente, João 3, e ele usou aquela figura de Moisés levantando a serpente. Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, novamente. Essas duas palavras, né? Ego, eme, no grego, né? Eu, ego, eme, sou, né? Jesus está falando propositadamente. Eu sou, fazendo referência à sua divindade. Eu sou. Sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, aquilo que nós já falamos. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque o que eu faço sempre lhe agrada. Jesus, então, aqui fala mais claramente a respeito da sua morte, da sua crucificação. Irmãos, nós olhamos às vezes para a crucificação do Senhor, ou talvez seja o entendimento da maioria das pessoas, que a crucificação do Senhor foi um passo importante na obra de salvação. Mas, irmãos, nós vamos ampliar o entendimento da crucificação, porque a crucificação é a glorificação de Jesus e do Pai, da obra do Pai através de Jesus. A glorificação, ser levantado, o Filho do Homem ser levantado, é algo extremamente magnífico e que nós precisamos ter uma visão renovada a respeito disso. Porque quando Jesus fala a respeito da sua ida à cruz, em outras passagens que nós vamos ler aqui, ele associa isso à glória de Deus. Eu queria ver com os irmãos. Então, só para a gente ter o contexto, Jesus está falando assim, no 28, quando levantardes o Filho do Homem. Agora, no Evangelho de João mesmo, 12, 32. Anotem aí, por favor, irmãos. E eu, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Aí, Jesus, então, por que eu estou lendo esse versículo para os irmãos? A morte de Jesus é um atrativo. A morte de Jesus atrai. A morte de Jesus é um momento dos homens serem capturados. Isso é um estágio ou é uma face da glória que foi a crucificação de Jesus. E agora nós vamos ver, ainda no capítulo 12,
Voltando só um pouquinho, o versículo 20 e 23. Diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Aqui o contexto da Páscoa. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram para Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. Senhor, aqui no modo de tratar, tá bom, irmãos? Queremos ver Jesus. Então eles procuraram um discípulo, subiram na Páscoa, né? Sabiam, no capítulo 12, né? Nós já estaremos, Jesus já está no auge do seu nome ter sido já difundido em todos os lugares. Todo mundo sabia que Jesus era um homem de milagres, um homem que fazia grandes coisas. Então, toda a fama de Jesus já havia se espalhado, e os gregos chegam e tomam conhecimento que havia um sábio, como nunca houvera antes, que ele estava na Palestina, que ele estava na Judéia, que ele estava em Jerusalém. Eles vão até a festa, na Páscoa, procurar Jesus, mas eles não chegam diretamente para Jesus, vão ao discípulo Filipe e pede: Filipe, queremos conhecer Jesus. Aí o 22, Filipe foi dizê-lo a André. Filipe, então, vai para André, que é alguém mais íntimo de Jesus, e diz assim: Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então, André e Filipe, bom, então vamos falar para Jesus. Jesus, os gregos querem te conhecer. Olha agora o versículo 23, irmãos. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ainda sobre esse tema, irmãos, em João 13, diz o seguinte: quando Judas traz Jesus na ceia e vai levar a informação aonde Jesus vai estar, João 13, 31, Jesus diz assim, o texto diz assim: quando ele saiu, Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Irmãos, olha que coisa espetacular. Vou ler de novo para os irmãos. Anotem em João 3. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. Então, Judas está indo levar notícia onde Jesus vai ser encontrado, no Getsemane. Jesus então disse: Judas saiu, agora o Filho do Homem foi glorificado. Jesus então diz: agora se abriu o momento que eu não posso mais voltar, não há como mais retroceder. Para esta hora que eu vim. E Deus aprouve moê-lo e fazê-lo enfermar. E ele receberá o cálice da maldição. E as transgressões, e as enfermidades, e os pecados serão lançados sobre ele. A cruz, ao contrário do que uma visão equivocada, seria um sinal de fraqueza. É o sinal máximo, não vou usar a palavra máximo, não. É o grande sinal de poder e de exaltação do ministério terreno de Jesus. Vou ler de novo para os irmãos. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. A ida de Jesus à cruz, irmãos, faz com que Deus seja glorificado, porque o plano de Deus de resgatar o homem, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus está sendo glorificado porque Jesus agora vai à cruz. E a cruz é o lugar de glória, irmãos. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Jesus está dizendo: o Pai está sendo glorificado em mim, e eu serei então glorificado agora no Pai. E glorificá-lo-á imediatamente. Percebam, irmãos, como a nossa visão
sobre o que foi a crucificação de Jesus precisa mudar. Só há vitória. Só há avanço do Senhor, só há cumprimento do Senhor, só há uma escada sendo posta para tirar os que são daqui de baixo, que estão mortos em seus delitos e pecados, e agora por um caminho aberto no sangue, um caminho aberto no madeiro, um caminho que surgiu com o levantamento do Cristo, do ungido do Messias, do único imaculado, sem pecado, do justo pelos injustos. Agora este vai à cruz, não como um derrotado, não como um fracassado, não como alguém que não tinha qualquer futuro, qualquer expectativa. Jesus veio para essa hora. E olha o que aconteceu, irmãos. Olha o que aconteceu. Marcos 15, 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que os santos dos santos continham, irmãos, porque havia a cortina que separava o santo dos santos do santo lugar. O que havia no santo dos santos? A glória de Deus. Quando o véu se rasga, o que acontece, irmãos? A glória de Deus é liberada. E ele se glorificará em mim. A glória do Pai é liberada no Filho. E a glória do Filho, irmãos, será liberada em todos aqueles que hoje vivem em santidade e buscam a sua imagem. 2 Tessalonicenses 1:10. E ele será glorificado neles. Deixa eu só ler esse aqui, irmãos. Esse aqui eu não tinha separado aqui. Vou ler rapidamente, a gente já termina, tá bom? 2 Tessalonicenses 1:10. Então, 2 Tessalonicenses 1:10 está falando a respeito da vinda do Senhor, né? Quando vier para ser glorificado nos seus santos, veja, irmãos, onde Jesus vai ser glorificado. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então anotem isso aí, irmãos. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. A glória do Pai alcança Cristo na sua crucificação. Cristo é glorificado na sua morte, na sua ascensão e na sua glorificação. Óbvio, a palavra diz isso, né? Ele então ascende, é entronizado, glorificado. E essa glória, irmãos, agora é dada a quem? Aos santos. Por isso que em Colossenses diz que Cristo em vós, a esperança da glória. Aonde estava essa glória? Essa glória estava detida e retida antes da crucificação. Com a crucificação, morte e ascensão e entronização, né? A entronização é o ápice da glorificação. O Espírito Santo é derramado. E aí, homens e mulheres que creem no eu sou, têm agora o caminho para sair daqui de baixo, subir aos céus, pela escada que é Cristo, o caminho, e Cristo neles é a esperança da glória. E quando Cristo vier para ser glorificado aonde, irmãos? Nos seus santos. Nos seus santos. O que vai acontecer? Haverá exultação nos céus. Porque a obra, então, que começou de uma maneira tão maravilhosa, ela vai se expandir ainda mais. Porque a glória que estava no Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
agora, irmãos, alcança e é derramada nos regenerados, nos santificados em Cristo Jesus. E Cristo, quando vem buscar os seus santos, ele vê esses santos agora, porque viveram em Cristo, e ele então tem a sua glorificação completada. Puxa, irmãos, que coisa espetacular. O amor de Deus pelo homem. Vejam que Jesus vai mantendo o tempo todo o diálogo, a maneira em que ele está sendo criticado, que ele está sendo rejeitado, que ele está sendo desprezado. Ele vem manifestando o amor. Se creres, vocês podem sair dessa situação. Então, nós concluímos agora, né? Com o versículo 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. A questão aqui que nós temos, irmãos, é que no relato, né, os irmãos que já leram os versículos adiante, sabem que Jesus, embora haja uma convicção das pessoas que ouviram, né, elas creram, elas vão ser, vou usar esse termo, desafiadas por Jesus a dar um passo a mais. E aí nós sabemos o quanto essa conversa com esses que disseram que creram, não generalizando, no sentido de que sempre, novamente, em multidão, irmãos, nós não podemos generalizar. Então, diz aqui, muitos creram, e os outros permaneceram incrédulos. Mas nós veremos sábado que vem, nos outros sábados, que para ser discípulo de Jesus, não basta somente crer inicialmente, mas deve-se seguir uma vida de obediência, né? É isso que está atrelado à santificação. Concluindo, irmãos, e aqui nós encerramos. Jesus veio para salvar, ainda não é o tempo dele ser o juiz, será o juiz. E nós hoje, cooperando com o Espírito Santo, como a sua igreja, anunciamos o Evangelho, desde o pecado, passando pela justiça obtida por Cristo, e terminando com o juízo que vai ser estabelecido sobre todos os homens, mas deixando bem claro que existe um meio do homem deixar o que é terreno e alcançar o que é celestial. Que o homem pode deixar a perdição, pode deixar a morte, que lhe será eterna se ele morrer sem crer em Cristo. Ele pode receber a vida eterna hoje. E para nós, irmãos, que já cremos, qual é a aplicação desse texto? Primeiro, entendermos que o caminho que nós tomamos com a salvação, ele só está na fase intermediária, que é a santificação. O que Cristo quer é a nossa glorificação. E a glorificação exige de nós um caminho de viver segundo as palavras do Senhor, que é o que Jesus está dizendo aqui, no versículo 28 e 29. Vou ler de novo para os irmãos. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A questão que está posta para nós, que já somos convertidos, é se nós temos feito e vivido para o agrado do Senhor. O que Jesus disse, né? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. E nós, e eu, faço sempre o que agrada o Senhor. Hoje, o que você pensou, o que você falou, a maneira que você agiu, o que você fez, agradou o Senhor? Se não, irmãos, há um caminho para nós de arrependimento, há um caminho de confissão de pecados. E no final, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos a sua igreja, estamos nesse processo de glorificação. Há um caminho para nós sobremodo excelente, né? Esse caminho de viver em Cristo, de estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo e aguardarmos com expectativa e alegria o dia
em que nós estaremos para sempre com o Senhor, e aguardarmos a vinda do Senhor, e por isso que nós clamamos, né, para o Senhor voltar, ansiamos pela vinda do Senhor, como o irmão orou aqui no começo da reunião, e nós olhamos a vinda do Senhor como algo que é o cume, o ápice daquilo que foi projetado para nós. Nós sermos a glória de Jesus Cristo. Porque Ele em nós é a glória. E se nós vivermos nele, e por Ele e para Ele, certamente, quando Ele vier, Ele será glorificado em nós. Louvado seja o Senhor. Que a nossa vida cristã, irmãos e irmãs, nunca mais seja a mesma. Nunca mais. Que a visão, o impacto a respeito da glória, da glorificação, o que foi a crucificação, o que estava na crucificação. Eu até pulei, né? Quando o véu se abriu, né? O texto de Marcos 15, diz que o véu foi rasgado de cima e embaixo, né? Mostrando para nós que a glória extravasou, que a glória agora é acessível, que a glória está em Cristo e Cristo é acessível a nós. O centurião que estava ali, ele disse o seguinte: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Vejam que esse centurião que viu Jesus na crucificação, quando Jesus expira, não é quando Jesus está fazendo milagre, não é quando Jesus está andando sobre as águas, não é quando Jesus está alimentando os 5.000, quando Jesus inclina sua cabeça, entrega seu espírito, e, como diz aqui, o centurião que estava em frente dele, vendo que expirara, quando Jesus emitiu o último fôlego de vida, quando seus pulmões ficaram plenamente vazios, o centurião disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Eu imagino que esse centurião tenha visto a glória de Deus naquele instante, irmãos. Para reconhecer num homem torturado, crucificado, com os ossos quebrados, ensanguentado, com o rosto desfigurado e morto, ele declarar que este verdadeiramente era o Filho de Deus, é porque havia glória naquele ambiente. E este homem deve ter visto essa glória, né? Uma inferência minha. Que nós, que somos esses que veem a glória de Deus, irmãos, nunca mais tenhamos as nossas vidas da mesma maneira, né? Que Deus nos abençoe e guarde no nome de Jesus. Amém.